Capítulo 307 Da conquista da heroína que não podia ser subjugada. O tempo passou e foi o último período de aula do dia na Sunrise Academy. Então, quando enfiei a espada naquele monstro, ela... O que? Disseste alguma coisa? Se bem me lembro, você estava com muito medo e teve que atacar o monstro por trás. Isso não é verdade. Embora já tivesse passado algum tempo desde que o último sinal tocou, a conversa sobre a classe A do primeiro ano ainda estava em andamento. Até recentemente, eles costumavam estar em desacordo um com o outro. Mas depois do incidente de erosão da academia, há alguns dias, houve uma mudança na sua dinâmica, à medida que nobres e plebeus enfrentavam desafios juntos. Claro, isso não significava que seu status social ou relacionamentos mudaram drasticamente, mas agora havia estudantes que se aproximaram uns dos outros e alguns que até se tornaram amigos. Em meio à conversa, Eurelia sentou-se à mesa, observando silenciosamente os outros com uma expressão distante, com o queixo apoiado na mão enquanto se perdia em pensamentos. Rebelião, rebelião. Ela tinha certeza de que Frei estava tramando algo contra a família imperial. O problema era que ela não tinha certeza de que lado ele estava. Ela tentou descobrir se Frei pretendia derrubar o imperador, mas tudo o que viu foi uma intenção fria e assassina. Eurelia sabia muito bem que isso não era apenas uma ameaça, mas um aviso de que ele poderia ir atrás do pescoço dela a qualquer momento. Não importa se ouvi falar do plano dele. E foi ela quem analisou com mais precisão as habilidades de Frei entre os calouros. Ou ele deliberadamente me deixou ouvir? Então, ela ponderou. Não havia como ele não notá-la. Ela não tinha certeza, mas ele talvez soubesse que ela estava escondida na sala do corpo docente desde o começo. Mesmo com suas habilidades de furtividade aprimoradas desde tenra idade, esconder-se completamente de Frei, que havia demonstrado habilidades esmagadoras, era quase impossível. Por quê? Qual é a intenção dele? Mas então, surgiram muitas questões. Por que Frei deixaria essas informações passarem para ela? Ele já antecipou as ações dela e os resultados delas? Não entendo. Não consigo lê-lo. Até agora, Eurelia conseguia ler facilmente as intenções das pessoas, e devido a essa habilidade, ela vê os outros como ferramentas para ela usar. Mas, não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia entender Frei. Pelo contrário, parecia mais que era ela quem era lida por ele, talvez até sendo usada como uma ferramenta. Mas, não acho que eu seja uma mera ferramenta. Ela pensou nisso por um momento, depois balançou a cabeça e murmurou para si mesma. Aquela expressão, ele estava falando sério. O olhar magoado que ele tinha ao ler o memorando grudou na mesa, e o sorriso genuíno enquanto ele olhava para os vários memorandos na parede. Essas duas expressões eram algo que ela nunca tinha visto em Frei antes. Será que esse é o verdadeiro ele? Ou tudo isso foi apenas uma encenação? Poderiam essas expressões animadas, um forte contraste com a sua expressão habitual, ter sido encenadas apenas para ela ver? Senhora Paladino. Você foi realmente corajoso. Ah, sim. Com sua atitude indiferente, Eurelia levantou silenciosamente a cabeça diante da exclamação. Falar assim com confiança foi incrível. Eu admiro você. Certo. Estou vendo você sob uma nova luz. Obrigado, Ihaha. O paladino mais jovem nos 1000 anos de história da igreja estava cercado por estudantes e sendo questionado. Expor o recente incidente de erosão como a maquinação da igreja fez dela o tema mais quente do império. Mas qual é o seu nome, senhora Paladin? E bem, não tenho certeza. O quê? No entanto, havia coisas suspeitas sobre ela. Por exemplo, ela não parecia ter nome, a cor dos olhos mudava ocasionalmente e seu comportamento variava dependendo da cor dos olhos. Quando seus olhos eram pretos, ela parecia bastante descontente, quando eram dourados, ela parecia bastante ingênua, e quando eram prateados, ela parecia muito inocente. Solar, lá, não, apenas me chame de Luz, por favor. Luz. Esse é um nome bonito.
Embora parecesse que os outros alunos ainda não haviam notado essas peculiaridades, agora que ela havia ganhado atenção, era apenas uma questão de tempo. Ela deveria recrutá-la como aliada ou não? Enquanto ponderava sobre isso enquanto batia na mesa, Eurelia silenciosamente virou o olhar para o lado. Ela então notou Rosvin com os olhos fundos e a cabeça baixa. Ela achava que Rosvin havia sido empurrada para uma disputa de poder na guilda, mas entregar todas as informações que ela tinha era uma variável inesperada. Svi. E essa garrafa que ela ganhou dela? Eurelia fez uma análise, mas não conseguiu nem identificar seus componentes. O que exatamente Rosvin pretendia alimentar Frey? Suspirar. Depois de olhar para Rosvin por um tempo, Eurelia lentamente voltou sua atenção para os outros alunos. Aishi, que estava conversando e rindo com a boca coberta, Miu, que estava enrolada com o rabo e dormindo, e o resto dos alunos. Então, ela suspirou e balançou a cabeça ao notar o desaparecimento de uma pessoa. Ruby, e definitivamente há algo errado com ela. Então, com um brilho nos olhos, ela murmurou para si mesma. Ferramentas, e não, preciso reunir mais aliados. Quase inconscientemente se referindo a elas como ferramentas, Eurelia olhou na direção do escritório do corpo docente e murmurou. Com licença? Naquele momento, alguém lhe deu um tapinha no ombro. Praga florestal. Sério. Eu não deveria ter te ajudado naquela época. Ao ver Lênia parada atrás dela, Eurelia falou indiferentemente, e Lênia murmurou exasperada em resposta. Esqueça. Tenho um favor a pedir. Você, para mim? Sim, seu miserável, e não, eu não deveria me rebaixar ao seu nível. Quando Eurelia olhou para Lênia, que falava com uma expressão presunçosa, Lênia limpou a garganta e falou. Preciso de informações sobre o herói do dinheiro. Por que o herói do dinheiro? Bem, você vê. Diante da pergunta de Eurelia, Lênia olhou ao redor e sussurrou baixinho. Mas, então. Deslizar. A porta da sala de aula se abriu e alguém entrou. Temos um novo aluno em nossa turma hoje. Vener, bem vestida com sua roupa de professora assistente, entrou na sala de aula e anunciou em voz alta. Ela estava no comando da classe A do primeiro ano durante a semana em que Frey teve que ser aluno do segundo ano. Por favor, dê-lhe as boas-vindas com aplausos. Quando ela terminou, alguém entrou lentamente na sala de aula. Passo. A recém-chegada olhou em volta por um momento antes de se aproximar do pódio, e a classe barulhenta ficou em silêncio, fixando o olhar nela. Olá a todos. Olhando para todos, o novo aluno falou. Sou Arya Raun Starlight, chefe temporária do Ducado Starlight, nova aluna da 11ª turma. Pequena em estatura devido ao seu corpo jovem, com lindos cabelos brancos e um rosto fofo como o de uma boneca, suas bochechas coradas devido ao nervosismo acrescentavam mais charme à sua aparência. Tudo isso se reúne em um único pacote chamado Arya, que era linda além de sua idade enquanto se vestia com o uniforme da academia, curvando-se graciosamente ao terminar sua introdução. Espero me dar bem com todos vocês. Então, o silêncio caiu. Palmas. Logo, aplausos e vivas estrondosos começaram a surgir de todos os lados da sala de aula, fazendo com que o rosto de Arya corasse ainda mais. Em meio a essa atmosfera, Eurelia observou Arya silenciosamente. Surpreendentemente, ele parece realmente se importar com sua irmã. Com um olhar aguçado, ela murmurou para si mesma e desviou o olhar pela janela. De repente, seus olhos se arregalaram de surpresa. Sério? Lá fora, no corredor, Frey passou pela janela e olhou para a sala de aula. Seu olhar estava fixo em seu irmão, que se parecia muito com ele. Arya. Frey parou no corredor e olhou para a sala de aula, depois murmurou baixinho. Você está bonita. Ele, sem saber, deu um sorriso paternal. Como a turma do primeiro ano estava no prédio principal, era inevitável que ele passasse pela turma a caminho do dormitório. Ele pretendia passar por ali rapidamente, mas não podia simplesmente ignorar essa cena única na vida. Gostaria de poder tirar uma foto para comemorar este evento.
Frei acrescentou com um sorriso orgulhoso. Afinal, ver a admissão da irmã era um sonho dele. Suspirar. Sua expressão escureceu e ele balançou a cabeça. Esqueça, o que estou pensando? Ele relembrou o pânico que causou a Arya há alguns dias na sala de espera do escritório da faculdade. O pânico dela causado pelo enfraquecimento do estado mental dele devido à maldição permaneceu profundamente em sua memória. Frei evitou Arya intencionalmente desde então, temendo que isso afetasse sua mente, então ele continuou seu caminho com a cabeça baixa. Tenho que terminar tudo antes do segundo ano dela. Antes que seja tarde demais. Ele murmurou entre dentes cerrados. Eu tenho que antes que as feridas de todos se aprofundem. Para diminuir de alguma forma sua chance de conhecer Arya, Frei decidiu voltar para o dormitório o mais tarde possível a partir de agora. Grite. Mas quando ele estava prestes a se afastar, a porta da sala de aula se abriu de repente. Espere. Uma voz familiar o chamou. W, precisamos conversar. Mano. Frei. Seja por coincidência ou por destino, Arya avistou Frei e correu para o corredor. Ah! Frei parou, rangendo os dentes. Eu disse espere. Quando ele começou a se afastar com os olhos semicerrados, uma voz desesperada o alcançou. O que aconteceu com seu braço? Por que é assim? Frei. Frei mastigou o lábio enquanto a voz dolorida soava. O tom era o mesmo que ele tinha ouvido quando teve alucinações. Ficou claro que o coração de Arya havia amolecido desde seu pânico naquele dia. Mas ele não podia deixar as coisas continuarem assim. Há poucos dias, a quarta provação quase começou à força. E pode reiniciar a qualquer momento. As profecias e o sistema não eram mais confiáveis. Frei teve que assumir o controle de tudo antes que fosse tarde demais. E o relacionamento com a irmã era algo que ele podia controlar. Irmão B. No entanto, isso não significava que ele não fosse afetado pelo sussurro suave de Arya ao ver seu braço esquerdo esfarrapado. Do que estás a falar, Arya? Mas Frei já havia se decidido e começou a falar friamente. Já não sou teu irmão, não sou. Ah! Ao ouvir isso, Arya olhou fixamente para Frei. Se você tiver algo a dizer, venha ao escritório do corpo docente. Você tem aula agora. Frei falou com ela em um tom profissional e lentamente começou a se afastar. Claro, se você vai ter uma conversa pessoal, eu vou te expulsar. Deixando essas palavras para trás, Frei saiu silenciosamente do corredor. A voz de Arya não o segurava mais. Irmão B. No entanto, a voz continuou a ecoar na mente de Frei enquanto ele caminhava pelo corredor. Pegue. Frei queria tapar os ouvidos, mas como não conseguia usar a mão esquerda, percebeu que ela era inútil de qualquer maneira, então cerrou silenciosamente o punho direito. Ainda. Ele estava quase fora do corredor. Você ainda é minha irmã. Ele murmurou baixinho e começou a subir as escadas. Gravação concluída. Toda a cena estava sendo gravada na janela do sistema de Rosvin, que até então pendurava silenciosamente a cabeça. Tenho que gravar. Depois de um momento, Rosvin levantou a cabeça e olhou para Arya enquanto ela tropeçava na sala de aula, depois rapidamente olhou para baixo e murmurou. Todos os seus feitos, todos eles. Ao seu alcance, uma caneta de pena com tinta secreta movia-se incessantemente. No final, todos saberão. Rosvin finalmente encontrou algo que sentiu que poderia fazer. Naquela noite, no dormitório da faculdade. Suspiro. Lulu olhou nervosamente no espelho no corredor. Ela logo suspirou profundamente e começou a andar. Por que estou tão nervoso? Uma tensão desconhecida pesava sobre ela. Como se ela estivesse no olho de uma tempestade. Vou só brincar com o mestre. Depois de enviar uma resposta imediatamente após receber a carta de seu mestre, ela saiu rapidamente assim que recebeu seu passe para o dormitório da faculdade. Sinto que algo grande vai acontecer. Ela segurou seu peito inexplicável e murmurou baixinho com olhos determinados quando viu o quarto de Frei à frente. De qualquer forma, tenho que contar a ele.
Lulu engoliu em seco. Seu cóccix e cabeça começaram a coçar novamente. Só se, o mestre demonstrar a menor antipatia. Sentindo a coceira novamente, ela se preparou enquanto torcia a maçaneta. Vou arrancar tudo. Lulu entrou no quarto de Frei. Lulu. Frei apareceu à vista dela. Você veio. Seu braço esquerdo estava carbonizado e, por algum motivo, seus olhos pareciam mais cansados e tristes hoje. Ele era seu legítimo mestre perfeito. Mestre. Lulu fechou a porta e se dirigiu a ele nervosamente. Tenho algo para lhe dizer. Embora ela agora confiasse nele e o seguisse, seu trauma passado inevitavelmente mostraria sua cara feia. Toda a sua vida foi repleta de mágoa e abandono. Sua mente estava em ruínas com hipóteses. E antes que ela percebesse, ela olhou para Frei com medo. Eu sou, e na verdade. Ela fechou os olhos com força e gritou. Eu sou um demônio. Ao mesmo tempo, chifres pequenos e fofos saíam de sua cabeça, junto com a cauda de um demônio. Além disso, sou um demônio de sangue puro. Sem nenhum sangue humano, uma linhagem pura. Ela gritou mais uma vez e começou a tremer com os olhos bem fechados. Eu queria que você soubesse. Depois de um longo silêncio, ela abriu os olhos e murmurou timidamente. Ah! Ela então olhou para Frei com uma expressão atordoada. Mestre! Frei estava sorrindo. Foi o mesmo sorriso que ele lhe deu na primeira noite em que ela chegou à mansão. Ela se lembrou daquele beijo gentil que ele lhe deu quando ela estava apavorada, pensando que seria estuprada. O sorriso que mudou completamente sua vida. Você é fofa, Lulu. Frei falou em voz baixa, com o mesmo sorriso. E adorável também. Lulu ficou sem palavras ao ouvir suas palavras e então continuou. Eu não sou humano. Sou um demônio de sangue puro que todo mundo odeia. Eu também sou odiado por todos. Alguns até me trataram pior que um demônio. Meu estado desperto também é perigoso. Se eu enlouquecer, posso desonrá-lo ou até mesmo prejudicá-lo. É dever do mestre disciplinar seu animal de estimação. Podemos resolver isso juntos. Lulu, que continuava confessando suas deficiências sem ser questionada, começou a gaguejar. Eventualmente, lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Quando começaram a fluir, seus olhos começaram a lacrimejar incontrolavelmente. Masterrar. Ela se sentiu tão tola por se preocupar em ser abandonada há poucos momentos. O homem à sua frente ainda a amava incondicionalmente. Desde o primeiro dia em que se conheceram, até agora. Esse amor nunca mudou, nunca vacilou, nem um pouco. E isso nunca aconteceria. Por que você é tão legal comigo? Ela perguntou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela ficou impressionada com a amargura que sentiu em sua vida, o alívio de não ter sido abandonada por seu mestre e o amor que tinha por Frei, tudo explodindo ao mesmo tempo. Depois de pegar um animal de estimação, você é responsável por ele até a morte. Então, por que você me levou? Frei respondeu sem hesitação. Porque aquele animal de estimação era muito adorável. Ao responder, Lulu abriu um sorriso brilhante, embora seus olhos ainda estivessem cobertos de lágrimas. Eu também. Era uma expressão que ela não poderia imaginar mostrar há um ano, sem nem saber como. Ela foi projetada para viver apenas sendo amada, mas nunca foi projetada para ser amada. Eu gosto mais do meu mestre no mundo. Ela exclamou com o sorriso mais feliz no rosto. Foi nada menos que um milagre. Bem, então é a minha vez de falar. Ah, sim. Enquanto Lulu balançava alegremente o rabo para seu mestre, ela congelou e se concentrou nele quando Frei começou a falar. E na verdade, existe uma maneira de estabilizar seu estado desperto. Sério? Enquanto Frei coçava a cabeça, ela respondeu com olhos brilhantes. E isso também é para o seu próprio bem. Considere isso semelhante a uma forma de vacinação.
Frei olhou para Lulu, corando levemente. Vou aceitar agora mesmo. Lulu respondeu ansiosamente, com os olhos brilhando. Seu estado instável e desperto era sua última ansiedade remanescente. Se estabilizá-lo significasse que ela não machucaria seu mestre, Lulu estava disposta a fazer qualquer coisa que ele pedisse. Para onde devo ir? Um hospital? Unidade médica? Ou é em algum lugar ilegal? Eu também não me importo com isso. Apenas me diga onde. Está aqui. O que? Mas quando Frei apontou silenciosamente para a parte inferior do corpo, Lulu pareceu confusa. Você precisa tomar a injeção e mais a agulha é esta. Os olhos de Lulu se arregalaram quando Frei explicou calmamente. Então, em outras palavras, temos que passar a noite juntos. Frei acrescentou em voz baixa, com o olhar fixo em Lulu. À noite. Lulu corou incontrolavelmente e gaguejou, com a boca bem aberta. Eu não sabia que a peça era esse tipo de peça. É como um romance. Sim, parece, e um romance. Mas é real. Certo. Lulu assentiu em compreensão. Desde o primeiro dia em que te conheci, mestre, cada dia tem sido como um romance. Então, eu te seguirei para onde quer que. Assim que Lulu começou a se mover, ela olhou para Frei com uma expressão hesitante e perguntou. Mas eu sou seu bichinho de estimação. É realmente aceitável eu ficar com você? Lulu murmurou com uma voz trêmula, e Frei olhou para ela com o rosto corado e sussurrou com um sorriso irônico. Esse pedido daquela época ainda é válido? O que? Lulu inclinou ligeiramente a cabeça. Você ainda é minha namorada, por enquanto. Ah! Ao ouvir a resposta direta de Frei, Lulu bateu palmas baixinho. Então, o calor percorreu o corpo de Lulu. Passo, passo. Logo depois, o rabo de Lulu começou a abanar preguiçosamente enquanto ela se aproximava da cama onde ele estava enquanto olhava para ele com olhos ansiosos. Svi, svi. Ela começou a se despir lentamente. Por fim, Lulu revelou seu corpo nu e aquecido para Frei. Bata. Ela enrolou o rabo no braço direito de Frei, puxando-o em sua direção, e colocou algo em sua mão. Era a coleira conectada à coleira dela. Svi. Enquanto Frei silenciosamente enrolava a coleira em sua mão, Lulu, ajoelhada diante dele, abriu a boca e fez um som familiar de cachorrinho. Au! Então, com um olhar expectante, ela olhou para Frei, ofegante. Calça, calça. Foi o momento em que a heroína inacessível, conhecida por inevitavelmente cometer suicídio em todas as rotas, ofereceu sua virgindade pela primeira vez. Oi! Tomate aqui, os capítulos 308 e 309 são R18 ou seja serão pulados, se alguém quiser entre em contato que dou um jeito de lhe passar. Capítulo 310 Vamos mudar a perspectiva. Rim. Amanhã amanheceu. Frei abriu os olhos sonolentos e olhou ao redor da sala. Por algum motivo, o cobertor que cobria seu corpo inchou, como se houvesse um caroço por baixo. Uau! Ele levantou silenciosamente o cobertor e duas mulheres apareceram. Lulu e Isolé, com os olhos bem abertos de ambos os lados de Frei, estavam olhando para ele. Frei. Mestre. Frei, que estava olhando fixamente para eles por um momento, sentiu rigidez na parte inferior das costas e se levantou da cama quando as duas mulheres o chamaram. Parece que há muito o que explicar. Isolé abriu os olhos turvamente e murmurou. Bem, ela tinha razão. Apesar de passar a noite falando sobre a vacinação e a estabilização da demonização, Frei ainda não havia fornecido uma explicação clara para eles. Farfalhar. No entanto, às vezes é necessário ignorar as coisas em vez de dar explicações precisas. Na verdade, Frei preferia o primeiro, mas era inevitável nesta situação. O que é isso? Quando Frei tirou um pergaminho das roupas espalhadas ao lado da cama, Isolé e Lulu inclinaram a cabeça. Aperte. O que estás a fazer, Frei?
E quando ele rasgou o pergaminho ao meio e cutucou a parte inferior do abdômen deles com o dedo, o olhar deles para Frei ficou um tanto estranho. No entanto, apesar do comportamento um tanto suspeito, eles apenas assistiram sem dizer nada. Foi uma prova da estranha confiança deles em Frei. É uma magia que interrompe a ovulação e suspende a gravidez. Uma magia especial desenvolvida por Serena e complementada por Irina. Na explicação de Frei sobre a magia que ele usou, Isolde e Lulu fizeram expressões confusas. Minhas sementes e os ovos que agora estão cheios lá continuarão a ser nutridos lá dentro até que essa magia desapareça. Será que esse é um dos seus fetiches estranhos? Não. Depois de responder a Isolde, que havia feito uma pergunta por curiosidade, Frei se levantou e começou a se vestir. Espere um momento, Frei. O que diabos é essa garota? Por que é que ela tem cauda e chifres? Ela é um demônio? Mestre, e tudo está estabilizado com sucesso? Fazendo perguntas urgentes a ele, as duas mulheres aguardavam as respostas de Frei. Ela é um demônio que tenho criado, irmã. Respondendo às perguntas um por um, Frei começou a conversar. A estabilização correu bem. Agora você pode acordar com segurança sem correr o risco de enlouquecer. Trarei o cristal para você em alguns dias, e você só precisa engoli-lo. Com um sorriso gentil, Frei continuou falando e depois se virou. É uma maneira infalível de estabilizar você usando magia. Portanto, não haverá problema, mesmo que você continue como sempre. Agarrando a maçaneta, Frei voltou silenciosamente e sussurrou em voz baixa. Mas, lembre-se. Isolde e Lulu estremeceram ao ver isso. É apenas uma parada temporária. Mas o fato de você estar grávida não muda. Ontem à noite, eu definitivamente engravidei vocês dois. Os frutos do nosso amor estão agora dentro de vocês dois. A expressão de Frei era bastante fria. Foi uma sinceridade que Isolde e Lulu nunca tinham visto antes, e isso fez com que seus cabelos ficassem em pé. Então, de agora em diante, cuidem bem de si mesmos. Não se exponham precipitadamente ao perigo e não façam sacrifícios desnecessários. Dirigindo-se a eles com um tom tão frio novamente, Frei continuou. Lembre-se, você não está mais sozinho. Tenha em mente que no momento em que você morre, o bebê também morre. Mas... Entendeu? Isolde tentou dizer algo em resposta ao seu tom ameaçador, mas Frei a interrompeu firmemente e perguntou novamente. Tudo bem, então. Finalmente, enquanto as duas mulheres assentiam baixinho, Frei, agora tranquilizado, suavizou sua expressão mais uma vez e falou novamente. Você deve estar cansado. Descanse bem, afinal é fim de semana. Depois de terminar suas palavras, Frei saiu da sala e acrescentou com voz suave. Eu te amo. E então, houve um momento de silêncio dentro da sala. Ei! Sim. Isolde, que segurava seu abdômen inferior quente e inchado, e Lulu, que acariciava suavemente sua barriga, viraram-se uma para a outra e falaram. Vamos deixar de lado a conversa sobre sua verdadeira identidade por enquanto. Temos que falar sobre Frei. Agora mesmo, ele era muito estranho. Em resposta a isso, Lulu permaneceu em silêncio, olhando para Isolde sem dizer nada. Parecia que ele estava tentando fazer tudo sozinho. E parecia que ele não se importava nem um pouco que desapareceria em breve. Como você pode fazer julgamentos tão detalhados apenas com um olhar? Enquanto Lulu falava, Isolde olhou calmamente para a porta fechada de onde Frei tinha acabado de sair. Uma vez viu o mesmo olhar em alguém. Aquela pessoa tinha a mesma aparência que Frei agora há pouco. Ouvindo suas palavras, Lulu simplesmente fechou a boca. O motivo era que ela vinha vivenciando os mesmos sentimentos constantemente ultimamente. Vamos cooperar. Para quê? Para investigar Frei. Isso é blasfêmia. Como eu poderia investigar o mestre pelas costas dele, como animal de estimação eu não posso. Estaria tudo bem se seu mestre desaparecesse? Com as palavras de Isolde, o rosto de Lulu empalideceu momentaneamente, então ela balançou a cabeça vigorosamente enquanto falava. O mestre me fez uma promessa.
Viver como animal de estimação e mestre para sempre. Então, e o feitiço que ele lançou sobre nós hoje? Eu não sei. Confio no mestre, então, por favor, não me influencie. E você tem uma posição inferior à minha, use títulos honoríficos quando falar comigo. Em resposta às suas palavras, Isolde franziu a testa profundamente e perguntou: O que você acabou de dizer? Eu estive aqui primeiro. Você invadiu no meio do caminho. Mesmo tendo recebido mais sementes lá dentro? Com seu peito frágil e corpo inferior, você ainda acha que tem uma classificação mais alta do que eu? Quando Isolde começou a irradiar a aura de espada e os olhos de Lulu começaram a brilhar em vermelho rubi, a disputa inoportuna entre as duas mulheres começou, mas mesmo assim, um pensamento encheu suas mentes. Frei, o que diabos você está tentando fazer? Mestre, por favor, fique seguro. Preocupações com Frei, era nisso que eles estavam pensando. Eu me senti tão aliviada. Olá! Encostado na janela do corredor, respirei fundo, saboreando o ar fresco enquanto ele rejuvenescia meus pulmões e clareava minha mente. Tudo bem, terminei por enquanto. Não foi uma sensação muito agradável, mas pelo menos por hoje, sentir a luz quente do sol envolvendo meu corpo não foi tão ruim. Porque hoje marcou o fim da minha preocupação com todos, com a conclusão da vacinação. Então, minhas preocupações acabaram por enquanto. Na quarta provação, onde a preocupação era o gatilho, não haveria ninguém se sacrificando para se tornar um monstro. Chiar, chiar. Sorri enquanto observava a magia de Serena emanando das pontas dos meus dedos. Essa magia realmente fez maravilhas. Todos eram incrivelmente justos e bem-humorados. Então, embora a maioria deles estivesse disposta a se sacrificar, o bebê em suas barrigas afetaria sua decisão. Se alguém ainda insistisse em sacrificar-se, é claro que tínhamos contingências em vigor. A magia de Serena incluía um gatilho escondido por nós dois. No final, todos sobreviveriam. Ufa! Por um momento, pensei no mal que isso causaria ao meu corpo, mas então balancei a cabeça. Seria absurdo que alguém com uma vida extra temesse que seu corpo quebrasse. Ah! Com o queixo apoiado na mão direita, olhei pela janela, contemplando. Enquanto tentava fechar a janela com a mão esquerda, me vi resmungando sem expressão. Meu braço esquerdo, tão esfarrapado que eu não conseguia nem movê-lo, balançava na brisa fria que entrava pela janela. Para que devo usar este braço esquerdo? Ele precisa ser utilizado corretamente. Embora Irina e Serena digam que havia esperança, eu já sabia da condição do meu braço esquerdo. Já era uma causa perdida. Precisava ser cortado em breve, sem dúvida conforme aconselhado por Kania, a maior especialista em magia negra. Então, havia uma maneira de usá-lo antes de cortá-lo? As ideias começaram a fluir, usá-lo como isca para demônios em situações de emergência, cortá-lo em uma campanha de propaganda. Vários cenários surgiram em minha mente. Tudo bem, preciso me lembrar de todos eles. Como utilizar meu corpo estrategicamente, até que ponto ele pode se deteriorar? Eu sempre poderia substituí-lo de qualquer maneira. Uau! Os fins de semana na academia eram realmente bastante monótonos. E aqueles que sabiam disso bem, muitas vezes tentavam aliviar o tédio indo às masmorras, participando de atividades do clube ou até mesmo saindo com amigos. Rabiscar. Rabiscar. Claro, também houve alunos que optaram por estudar. Depois de sair do meu quarto, passei várias horas analisando o desempenho dos calouros durante o incidente de erosão, então precisei de um pouco de cafeína e decidi fazer uma pausa no lounge. Porém, quando cheguei, encontrei vários calouros amontoados, estudando diligentemente. No entanto, à medida que me aproximava, percebi que o medo começava a se infiltrar nos rostos dos alunos. Por que eles estão reagindo assim? Ainda não fiz nada. Será que a minha mera presença lhes incute medo? Isso seria bastante triste. Eu queria me tornar uma boa professora, como Isolde. Então, eu torço o dedo dela, e então ela. Re. Enquanto me sentia um pouco magoado, de repente ouvi um som atrás de mim.
Virando-me, finalmente entendi por que os alunos estavam aterrorizados. Facção Qilian. Nascer do Sol Solar Qilian. O príncipe herdeiro do Império. Antes quase certo de se tornar o próximo imperador do Império, ele exerceu um poder inigualável na academia, rivalizando até comigo. Embora sua posição estivesse agora vacilando consideravelmente devido ao aparecimento de Clana, um poderoso concorrente, o título de príncipe herdeiro ainda detinha influência significativa no Império. Claro, devido à corrupção na família imperial que foi revelada durante a cerimônia de inauguração e ao crescimento de Clana, ele era considerado um cara que seria limpo pelo imperador em seu terceiro ano. No entanto, eu não tinha intenção de observá-lo até o terceiro ano. Isso porque tive que acertar as contas com Ruby no segundo ano e virar o jogo contra o Deus Demônio, que tentou levar a melhor sobre mim. Para conseguir isso, precisei acionar a missão principal programada para o terceiro ano, a uma rebelião real, que é de igual importância ao cenário o cerco à academia. Meu plano era iniciar essa missão no final do primeiro semestre deste ano. Certamente, havia um senso de urgência. Embora a posição de Qilian tenha sido um tanto manchada por sua reputação manchada, sua posição permaneceu bastante forte, assim como a do imperador, que era um dos indivíduos mais poderosos. No entanto, para evitar ser traído durante a próxima guerra contra a Igreja no segundo semestre e sair vitorioso no confronto com Ruby, tive que ter sucesso. E o mais importante, se eu conseguisse assumir o controle do sistema, tudo mudaria drasticamente. Devo segui-los? Portanto, decidi seguir a facção Qilian enquanto eles invadiam algum lugar e comecei a segui-los furtivamente. Baqui. Ao chegar ao beco onde o grupo se reuniu, testemunhei uma cena bastante memorável. Por que você não responde? Hein? Você é mudo? Por que não falas? A facção de Qilian cercou uma estudante, dando-lhe tapas nas bochechas, cuspindo nela, agarrando-a pelo colarinho e lançando insultos. Você esqueceu o que o príncipe disse? Você é uma marionete. Mas você nem consegue fazer isso direito também? Droga, me responda. Baqui. A cabeça da menina, que olhava para o grupo com olhos sem vida, virou-se de repente. He. Ao vê-la daquele jeito, fiquei um pouco perplexo. A aluna do meio agora era ninguém menos que Lekane Luna Silvermon. Parente de sangue distante de Serena. Claro, estou bem ciente de que ela era introvertida, retraída e secretamente condenada ao ostracismo por seus colegas. Mas isso não foi puramente voluntário da parte dela? E o fantoche do Qilian? O que é que isso significou? Eles tiveram algum contato um com o outro? Tum. Inclinei a cabeça por um momento, depois comecei a me aproximar, coçando a cabeça. Se você não ouvir, não tenho escolha a não ser puni-lo. A estudante parada na frente de Lekane, que usava uma expressão sem vida, começou a desabotoar suas roupas e começou a agredi-la. Por que há tantos idiotas para bastardos cerebrais nesta academia? Quem é você? Enquanto eu caminhava com esses pensamentos, os olhares dos alunos estavam fixos em mim. E aí, professor Frei? Por que você está aqui? Quem te ligou? Isso não pode ser verdade. Quem chamaria uma escória desgastada como ele? E então veio o sarcasmo esperado e nada surpreendente. Enquanto isso, Lekane lentamente começou a inclinar a cabeça, confusa. Parece que ela não entende muito bem a situação. Vá embora. Com todos me encarando, cheguei na frente dela. O aluno que desabotoava Lekane olhou para mim com um olhar frio e falou. Não direi isso 2 vezes. Ele era um dos assessores próximos de Qilian, desempenhando o papel de seu guarda-costas. O professor Frei também não consegue ouvir minhas palavras. Ouvir o capanga falar informalmente e ainda usar títulos honoríficos para me mostrar respeito me levou às lágrimas. Verdadeiramente. Suzuzu. Talvez não. Ao vê-lo emitir a aura de espada, não fiquei muito grato. Baqui. Com esse pensamento em mente, agarrei-lhe o ombro e pensei imediatamente. Salvar Lekane aqui seria uma coisa boa, certo?
A razão pela qual não revelei meu poder até agora foi para maximizar meu ganho de pontos. Outro motivo para minha hesitação em fazer algo assim foi a preocupação de que a pessoa resgatada pudesse me perceber como uma boa pessoa. Eu realmente queria fazer boas ações, mas enfrentaria penalidades se fizesse isso. Mas então, olhando de uma perspectiva diferente, a resposta fica clara. O que? Há alguns dias, quando a quarta provação estava prestes a começar abruptamente, perdi toda a paciência com o sistema. Esse maldito mal falso. Aquele maldito sistema de pontos. Isso me irritou. Eu só queria desabafar tudo. Crepitar. Uga. Enquanto eu exercia força e esmagava o ombro do menino, um grito arrepiante ecoou pelo beco. Oh, que é esse cara? Baque. Uga. Quando o menino perplexo tentou liberar sua aura de espada, dei-lhe um soco nas costelas. Afinal, foi legítima defesa. Crunch. Enquanto ele agarrava o estômago e caía no chão, pisei na mão que tentava desabotoar as roupas de Lekane. Já que ele fez tantas coisas ruins, não faria mal nenhum se ele fosse pisoteado daquele jeito pelo menos uma vez. Por favor. Esmague. Só então ele começou a implorar por misericórdia, segurando minha perna com a outra mão. Eu o chutei para nocauteá-lo. Ele deveria estar grato, acabei de colocar um pouco de bom senso em seu cérebro cheio de pau. Depois de terminar minhas funções como professor, levantei a cabeça para observar os arredores, os olhos dos alunos que me olhavam tremiam. Sou gentil. Enquanto olhava para eles, casualmente fiz uma pergunta a Lekane, que começou a parecer assustado. É uma piada. Se você quisesse realizar boas ações sem ser percebido como uma boa pessoa, você simplesmente teria que fazer algo tão louco que não parecesse uma boa pessoa. Ataque-o. Mudar perspectivas tornou tudo muito mais fácil. Eu deveria ter feito isso. Gênesis Forsaken. Capítulo 311. E deixe-me educá-lo. Craque. Uma grande figura envolta em aura de espada, que atacava Frey, voou para o ar. Você não deve confiar apenas na força bruta e atacar de forma imprudente desse jeito. Isso torna você vulnerável a contra-ataques. Argue. Frey, olhando atentamente para o estudante caído, rapidamente o chutou na cintura enquanto ele caía no chão, batendo-o contra a parede. E apenas emitir aura de espada também não é suficiente. Há muitas pessoas neste mundo que podem fazer isso. Parece que você não se esforçou para aprimorar suas habilidades desde que despertou seus poderes. Estou errado? Por que você não diz nada? Enquanto Frey dava uma palestra, o estudante ofegante, encostado na parede, inclinou a cabeça, percebendo a falta de resposta. Sou engraçado para você? Então, Frey estalou um dos dedos do aluno e perguntou. Por que você não está respondendo? Precisa de mais explicações? Devo explicar novamente desde o início? Não. Eu entendo. Por favor. Você finalmente respondeu. Mas. Só então o estudante silencioso começou desesperadamente a falar. Frey assentiu, depois levantou uma sobrancelha e fez outra pergunta. O que você disse no corredor antes? O que foi de novo? Você não disse algo como. Quando você torceu o dedo dela. O que é que isso significa? Isso é Yaug. Porém, desta vez, antes que o aluno pudesse responder, Frey começou a quebrar os dedos da outra mão. Como eu já sei a resposta, você não precisa dizer nada. Craque. Olhando para Frey com os olhos cheios de medo, o aluno pôde ver a mão de Lekane. À primeira vista, suas mãos pareciam bem, mas, da perspectiva de Frey, todas as articulações dos dedos de Lekane estavam anormalmente dobradas. De morrer. Frey, que estava quebrando os dedos do aluno da mesma forma que o dedo de Lekane estava dobrado, murmurou com uma expressão confusa quando outro aluno atrás dele tentou acertá-lo com uma espada. A essa altura, alguns de vocês já deveriam estar tentando escapar, certo? Chiar. GRRGH.
Sem nem mesmo voltar atrás, Frei mirou na mão do aluno e disparou uma explosão de mana estelar que perfurou sua mão. O aluno caiu de joelhos, tremendo. Alguns chamam isso de covardia, mas ataques surpresa são, na verdade, o meio de ataque mais eficaz. Especialmente quando direcionado aos pontos fracos do oponente, pode derrubar até mesmo alguém muito mais forte que você. Minha mão. Minha mão. Mas também traz riscos. Em primeiro lugar, o oponente pode antecipar o ataque surpresa e já ter contramedidas preparadas. Em segundo lugar, o oponente pode ser forte demais para que o ataque surpresa funcione. No seu caso, você foi vítima de ambos. Depois de terminar sua palestra, Frei pisou na mão perfurada do aluno, aplicando mais pressão quando ele começou a interrogá-lo. Que mal você infligiu àquele garoto? Eu quase chutei os joelhos dela. O menino de rosto pálido gritou apressadamente. Os alunos se contorcendo em agonia atrás de Frei ilustraram perfeitamente o que aconteceria se ele não respondesse à pergunta de Frei. Mas eu sempre dava poções para ela. É bom ouvir isso. Mas não gosto quando você fala desnecessariamente. Incapaz de suportar o medo, o aluno tentou dar uma desculpa, mas, eventualmente, seus joelhos foram quebrados por Frei, e ele desmaiou, espumando pela boca. E tentar intimidar uma empregada doméstica da academia há alguns dias também não foi uma jogada inteligente. Sim. Como você, Por que você está incomodando o garoto? Depois de dar um chute forte na virilha do aluno, Frei o cutucou levemente e falou em voz baixa. Ei, eu me lembro do seu rosto. Mas o aluno já havia desmaiado há muito tempo, espumando pela boca e expondo o branco dos olhos. Você está ouvindo? Bem, isso não importa. Coçando a cabeça com uma expressão confusa, Frei se levantou e se virou para se dirigir aos outros alunos, mas... Bem, então... No entanto, ele fechou a boca silenciosamente. Não havia mais alunos de pé. Havia apenas insetos se contorcendo no chão, encharcados de sangue. Foi uma derrota esmagadora para a facção Killian, que exerceu poder desenfreado não apenas sobre os alunos da academia, mas também sobre alguns professores por um tempo. Fui um pouco duro. Observando a cena sem expressão, Frei limpou o sangue do rosto com a mão e murmurou. Ou talvez. Fiquei muito envolvido em agir como um louco. Enquanto ponderava, ele convocou sua janela de informações. Acho que não. Então, ele assentiu baixinho. Minha força mental ainda está em 10. Se houvesse algum problema, minha mente teria se esclarecido. Com isso, Frei bateu palmas e chegou a uma conclusão. Tudo parece normal, então. Com passos mais leves, Frei começou a se afastar. Ele finalmente parou na frente do aterrorizado Lekane. Sovosh. E então, Frei estendeu a mão ensanguentada para ela. Lekane, que observava o desenrolar de todos os acontecimentos, começou a chorar em pânico ao vê-lo. Clique. No entanto, o que ela esperava não aconteceu. Clique, clique. Em vez disso, Frei abotoava suavemente seu uniforme rasgado, uma peça de cada vez. Eu tenho poções. Precisa de um? Não. Não. Lekane olhou fixamente para Frei quando ele começou a abotoar o uniforme dela. Então ela acenou freneticamente com as mãos enquanto ele começava a vasculhar o bolso. Eu tenho o meu. Eu mesmo cuidarei disso. Sério? Sim. Com isso, ela rapidamente pegou uma poção de sua bolsa de couro e a jogou em si mesma. Chiar. Então, fumaça saiu de todo o seu corpo, e Lekane fechou os olhos com força e gemeu. Estou bem. Então. É mesmo? Olhando para ela atentamente, Frei se levantou e falou baixinho. Mas não parece.
Com o rosto esculpido de Frey, a pele e o cabelo brancos como a neve, e até mesmo seu traje branco, ele parecia ainda mais ameaçador, pois toda a sua aparência contrastava com o sangue escarlate que o cobria. Assustador, assustador, assustador. Já sentindo medo por Frey, Lekane fechou os olhos com força e continuou a murmurar interiormente. Depois de um tempo, ela finalmente abre os olhos. Frey não estava em lugar nenhum. Mais uma vez, sua técnica de fechamento mental funcionou. Ufa! Era sua própria técnica para escapar do momento infernal, mantendo-se inconsciente e fechando a mente por várias dezenas de minutos quando estava sendo assediada. Então, e agora? Lekane, que havia superado um obstáculo, logo murmurou com uma expressão tímida enquanto olhava para a facção Killian se contorcendo no chão. Mas... Ei! H.U. Ao ouvir a voz de Frey bem ao lado dela, ela pulou e virou olhar para o lado. Parei no salão. Eles ainda são assim? Oh bem! De qualquer forma, pegue isso. Eu peguei no salão. Sim. Entregando algo a ela, Frey continuou. Vamos almoçar juntos. Depois de passar uma lancheira quente para Lekane, Frey sentou-se ao lado dela e começou a desempacotar sua própria lancheira. Lekane, segurando a lancheira ensanguentada, olhou atordoado enquanto Frey se sentava ao lado dela e começava a almoçar em silêncio. Ela silenciosamente mudou seu olhar para sua própria lancheira. Estrondo. Pensando bem, ela estava com muita fome. Mas ela não podia comer agora. Se ela comesse sem permissão, eles a repreenderiam. Ela viu a facção Killian, espancada e machucada, se contorcendo no chão. Eles não podiam tocá-la agora. Ela podia comer a comida que não ousava tocar há dias. Feliz. Nome. Impulsionada por esse pensamento, Lekane enfiou apressadamente a lancheira ensanguentada em sua boca. O que está acontecendo? Então, de repente, tudo a atingiu de uma só vez. Tudo era tão confuso. A facção Killian, que a atormentou até a beira da morte explorando suas fraquezas, foi subitamente dizimada em um instante pelo próprio Professor Diabo. O que está acontecendo? O que aconteceu com ela? Isso é delicioso. Sim. Ela ainda estava cheia de perguntas, mas uma coisa era certa. Esse garoto é parecido com a Lulu, hein? Mas Lulu foi auto-infligida, e esta não é. Mas por quê? Certamente a profecia. Não, esquece. Profecias são um absurdo. Ao lado dela, Frey murmurou enquanto almoçava, ainda coberto de sangue. A propósito. Você é próximo do príncipe Killian? PFFFT. Perdida em seus pensamentos, Lekane cuspiu dramaticamente a comida em sua boca. Tosse, tosse. Enquanto ela tossia e batia no peito, Frey lhe ofereceu um pouco de água. Aqui, água. Tosse. Obrigado. Depois de tossir por um tempo, ela finalmente conseguiu beber a água que Frey lhe deu e então tentou expressar sua gratidão, mas se conteve. Você é próximo dele? Frey perguntou novamente, olhando para ela com um olhar curioso. Tenho que arrastar aquele bastardo para fora, você pode me ajudar? Lekane empalideceu com suas palavras. Bem. Quando ela começou a tremer de medo novamente, os pensamentos que ela tinha antes começaram a se repetir em sua mente. Ao lado dela, Frey, agora com um sorriso arrepiante, olhou para ela. Obrigado? Lekano? Ele era ainda mais louco do que ela pensava. Assustador, assustador, assustador. E assim, Lekane cai de volta em seu estado de fechamento mental mais uma vez. Frey. Sim. Naquela noite, enquanto Frey organizava discretamente documentos em seu escritório, alguém veio vê-lo. Do que se trata tudo isso? O que você quer dizer? Plana ficou ao lado dele, parecendo bastante nervosa. Ouvi dizer que você esmagou a facção Killian. É verdade? Sim. Sério?
Sem truques ou enganos, e sério? Sim. Clana, perplexo com o comportamento indiferente de Frei, sentou-se ao lado dele e continuou. A academia está um caos agora. É mesmo? Entendo. Você tem que levar isso a sério, Frei. Enquanto Clana falava, ela puxou a cadeira para mais perto de Frei e começou a explicar. Mesmo que tenha acontecido em um beco estreito e escuro, havia mais do que algumas testemunhas passando. Além disso, existem vários dispositivos mágicos de documentação, por isso as evidências são sólidas. Entendo. Além disso, havia muitas pessoas que viram você andando pela academia coberto de sangue. Acabei de comprar 2 lancheiras no lounge. Veja. Esse é o problema. Vendo que Frei não parecia compreender a gravidade da situação, Clana bateu no peito e exclamou. Amanhã é dia de conferência entre pais e professores, sabe? Sabes ao menos o que isso significa na academia? 1. Não é um dia em que os pais de alunos nobres vêm e usam seu poder para intimidar ou ameaçar os professores? Você sabe disso muito bem. Todos os pais dos estudantes da facção Killian virão atrás de você. Os principais líderes da facção Imperador Príncipe Herdeiro virão atacá-lo tendo a desculpa perfeita. Originalmente, a academia era bastante rigorosa em restringir a entrada e a interferência de pessoas de fora devido à magia antiga. É claro que o reitor tinha alguma discrição para permitir um certo grau de liberdade, mas o atual reitor era uma pessoa muito ambiciosa. Como resultado, desde o incidente em que a academia quase caiu nas mãos de patrocinadores, ela ficou ainda mais fechada do que antes. No entanto, o Império Corrupto encontrou uma brecha para interferir na academia tanto quanto eles queriam do sistema de conferência entre pais e professores, uma das regras protegidas pela magia. Não é de se admirar que tantos deles tenham dito que seus pais não ficariam quietos. Precisamos elaborar um plano imediatamente. Farei o meu melhor para proteger você, mas Frei, você. Embora apenas pessoas da mesma linhagem ou da mesma família pudessem entrar, mesmo isso era uma ameaça significativa para o plebeu Frei, então Clana pensou que deveria mobilizar todo o seu poder. Mas você intencionalmente agravou a situação. O que? Você fez essas coisas de propósito, não foi? Enquanto Frei se recostava na cadeira e respondia calmamente, Clana inclinou a cabeça e perguntou. Por que você faria isso? Embora Frei não soubesse disso, Clana, um gênio do esforço, sabia muito bem que era um prodígio natural. Em primeiro lugar, havia apenas uma pessoa no mundo que podia jogar jogos infantis com Serena e até mesmo apreciá-los, e esse era Frei. Claro, se ela dissesse isso, os dois inclinariam a cabeça porque não entendiam do que ela estava falando. Eles eram realmente um par bem combinado. Eu sei, mas, e ainda assim, quero ouvir sua explicação. Graças a isso, até Clana, sem saber que seu complexo de inferioridade aparecia, corou e virou olhar para o lado enquanto pedia, ao que Frei respondeu com um sorriso gentil. Você ouviu o que eu transmiti através de Cania, certo? Sim. Quando a rebelião foi mencionada, Clana recuperou a compostura, seus olhos brilhando enquanto ela assentia. Estou planejando executar o primeiro cenário amanhã. Oh, o que isso significa? Pense nisso de forma diferente. Não é que a facção Imperador Príncipe Herdeiro esteja invadindo a academia, ou mais que eles estão apenas entrando em nosso território. Os olhos de Clana começaram a tremer ao ouvir essas palavras. Entendo. Pensando dessa forma. Pode ser um pouco cedo para dizer, mas parece que podemos pegá-los desprevenidos. Eles não poderiam saber que seriam atacados tão cedo. Vai ser muito divertido, não é? Mas há um problema. Então, Clana falou com urgência. Claro, foi bom que você tenha derrubado aqueles bastardos, mas por causa disso eles têm justificativa para retaliar. Portanto, os ataques legais contra você não podem ser interrompidos. Não se preocupe, isso não será um problema. Frei sussurrou suavemente no ouvido de Clana. É assim? Os olhos de Clana se arregalaram enquanto ela murmurava. No final, eles entram no covil do inimigo sem nem perceber que suas armas estão enferrujadas.
Tudo o que precisamos fazer é armar a armadilha. Uau! Por fim, os olhos de Clana brilharam quando ela olhou para Frei, que sorria suavemente. Eu. Sinceramente, pensei que você finalmente tivesse perdido o controle. Correndo pela academia coberto de sangue. Achei que deveria entrar em contato com Serena. Mas tudo fazia parte do plano. Acabei de mudar minha perspectiva. Foi assim que encontrei a solução. Enquanto Frei acariciava suavemente a cabeça dela, ele murmurou. De qualquer forma, fingir ser louco não é exatamente fácil. Sentindo-se completamente aliviada depois de ouvir essas palavras, Clana apoiou a cabeça no ombro de Frei e perguntou suavemente. Mas e depois disso? Assim que a conferência de pais e professores começar, qual é o próximo plano? Ao ouvir isso, Frei sorriu brilhantemente. Nós os educaremos. O que? O que as crianças poderiam ter feito de errado? A culpa é dos pais, que os ensinaram mal. Com um sorriso legal, Frei acrescentou. Eles aprenderam observando os pais, então os pais deveriam ser tratados da mesma forma que eu tratei os alunos, você não acha? Ao ouvir isso, Clana relembrou a cena emocionante, porém horrível, que testemunhou na enfermaria. Não tenho certeza do que está acontecendo, Clana resolveu entrar em contato com Serena assim que em Gênesis Forsaken. Capítulo 312 Em dia da conferência pais-professores. Um dia depois de Frei resolver a facção do príncipe Kilian, a tensão começou a encher o ar na academia. Isso porque hoje era o dia da conferência de pais e professores. É claro que, se fosse apenas uma conferência comum de pais e professores, a academia não teria sido envolvida em uma atmosfera tão fria. No entanto, as conferências de pais e professores eram praticamente os dias em que os nobres imperiais pressionavam a academia sob o pretexto de consultas. Era um evento comum, quase como um ritual anual que acontecia há décadas, mas hoje a escala e a intenção eram ligeiramente diferentes. Clac, clac. A visão de soldados e cavaleiros de cada família cercando a academia, com vários senhores da casa da facção do imperador, príncipe herdeiro parados na frente com expressões visivelmente irritadas, lembrava um campo de batalha. Lestrick, você também está aqui. Bem, é claro que eu deveria estar aqui. Fazia apenas um dia que o incidente ocorreu, mas o propósito deles ao virem para a academia, mesmo recorrendo à magia de teletransporte, estava unanimemente alinhado. Meu filho foi ferido por aquele canalha e não posso ficar de braços cruzados. Para se vingar do filho, que havia sido gravemente ferido a ponto de seus ossos serem esmagados por Frei e ainda se contorcia em agonia no hospital. E também seria bom se conseguíssemos domar aquela princesa indisciplinada. Além disso, eles tiveram que restaurar a honra e a influência de seus filhos. Se tiverem sucesso, provarão suas habilidades ao imperador e ao príncipe herdeiro, e poderão até enfraquecer a facção do Clana. Era uma mistura de emoções pessoais e manobras políticas, típicas das grandes figuras dos círculos políticos. Lestrick, Conde Santo. Você também está aqui. Marquês Ecrane. Que bom ver você aqui. Poderíamos ter lidado com isso da nossa parte, por que você teve que vir até aqui? Mesmo entre os senhores das casas aqui reunidos, a reunião dos três líderes chamou a atenção de todos. Eles eram o Marquês Ecrane, o líder da facção do Imperador, Príncipe Herdeiro, e o Conde Lestrick e o Conde Sente, que eram o braço direito e esquerdo do Príncipe Herdeiro, respectivamente. Até recentemente, quando a família Starlight Ducal, que reinava no auge do poder imperial e estava mesmo a ser discutida para a concessão de um grão-ducado, tinha caído, quase não havia pessoas que pudessem opor-se a eles, excluindo o Conde Justiano. Isto foi ainda mais verdade com as famílias Moonlight e Sunset Ducal mantendo uma neutralidade superficial. E a visão das três figuras poderosas, com expressões cheias de raiva, era uma visão rara. Se continuarmos em segundo plano, perderemos influência. É por isso que às vezes precisamos intervir pessoalmente em questões tão problemáticas. Você não concorda? Como esperado do Marquês Ecrane. Sua astúcia não conhece limites. Devemos começar a nos mudar em breve. Quanto mais esperarmos, mais preparada estará aquela princesa indisciplinada.
Enquanto Lestrick lisonjeava o Marquês Ecrane, o Conde Sente olhava para a academia com olhos aguçados e murmurava. Embora não fosse tão formidável quanto a família Bivalquer, conhecida por sua espada, havia rumores de que o Conde Sente estava no mesmo nível do Cavaleiro Comandante dos Cavaleiros Imperiais apenas em termos de habilidade. Sua intuição era afiada e formigante. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Não sejamos complacentes e procedamos com cautela. Eu sabia que você diria isso. É por isso que todos trouxeram os cavaleiros de suas famílias. Afinal, a academia não será uma adversária fácil. No entanto, o Marquês Ecrane acenou com a mão desdenhosamente. Por mais que eu gostaria de liderar as tropas sozinho, a magia antiga da academia é formidável demais. Bem, nem mesmo o mestre da Torre Mágica consegue dissipá-lo. Apesar de trazerem seus soldados familiares para um show político, a antiga magia da academia permaneceu robusta. Assim, apenas os parentes dos alunos puderam participar da conferência. E quando a academia causava problemas para um aluno, como Frei fez desta vez, até 3 guardas de sua família podiam acompanhá-los. Embora estivessem em menor número, o que importava não era quantidade, mas qualidade. A razão pela qual o Império Sunrise ainda era chamado de um Império, apesar de sua corrupção, era porque possuía um número incomparável de comandantes cavaleiros em comparação a outros países. Em um reino comum, havia apenas cerca de 3 talentos de nível de cavaleiro comandante que haviam despertado com sucesso sua própria aura de espada. Quando uma guerra eclodia entre nações, os talentos de nível de cavaleiro comandante eram um fator tão crucial que a primeira coisa avaliada para prever a vitória ou derrota era quantos talentos de nível de cavaleiro comandante cada nação possuía. E tais talentos foram monopolizados pelos pais dos estudantes da facção Quilia. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma sensação de impotência que não havia experimentado desde aqueles momentos. Meu senhor? Ah, sim. Vamos embora. Enquanto ele estava enraizado no chão, encharcado de suor frio, o chamado de seus cavaleiros o trouxe de volta aos seus sentidos, e ele começou a se mover novamente. Preciso estar totalmente alerta. Se ela pudesse emitir tal aura em uma fração de segundo como essa, ele precisava estar totalmente alerta para suprimi-la. Então, enquanto o Conde Sente tensionava seu corpo em preparação, um pensamento o atingiu, fazendo-o parar novamente. E se não fosse apenas uma fração de segundo? E se a diferença de classificação fosse tão grande que ele só conseguisse senti-la por uma fração de segundo? Ah, certamente não. Isso não podia ser. Eles não podiam perder a oportunidade de assumir o controle da academia. A visão dos novos alunos empregadas era tentadora. E foi a oportunidade perfeita para colocar as mãos na princesa insolente. Em vez de entregá-la ao presunçoso e gordinho marquês e seu filho, ela certamente preferiria o filho dele. Se necessário, podemos usar os cavaleiros como escudos. O Conde Sente balançou a cabeça e começou a apressar seus passos letárgicos. E lá estava Isolé, lançando-lhe um olhar frio e fugaz. Então, do que se trata tudo isso? A voz do marquês, cheia de descrença, ecoou por todo o auditório. Por favor, espere aqui. Isolé, que os guiou até o auditório em vez de uma sala de conferências, deixou-os com essas palavras e sentou-se no palco. Vá em frente, faça o que quiser. O marquês olhou para ela por um momento e murmurou baixinho com um tom ganancioso. Ele achava que isso só acrescentava mais justificativa à causa deles. Traga Frei e Clana aqui. Entretanto, o Conde Lestrick, incapaz de esconder sua impaciência, cruzou as pernas com uma expressão arrogante e falou. Antes de derrubarmos a academia. Ah! Diante daquela palavra absurda, alguém sentado ao lado de Isolé sorriu. Quem é esse? O Conde Lestrick perguntou, sua expressão esfriando com o bufo flagrante ecoando pelo auditório. Parece que você perdeu o medo. Então, ele olhou para Lulu e Irina e murmurou com um sorriso distorcido. Se assumirmos a academia, teremos que lidar primeiro com aquela garota. A princesa é a nossa prioridade. Então, o marquês murmurou com uma expressão um tanto racional no rosto. Traga Frei e Clana em 5 minutos. Se você não obedecer,
ordenaremos que os cavaleiros ataquem. O conde Lestric, acenando levemente para a palavra marquês, repetiu pomposamente sua ameaça. Parece que estamos brincando? Por que essas crianças estão aqui? Eles fazem parte do conselho estudantil? Senhor, vamos expulsá-los? Ao mesmo tempo, os senhores das casas faziam barulho e olhavam para as pessoas no palco. Com licença, Marquês. Sim. Nesta atmosfera tensa, o Conde Santo parecia pálido enquanto tentava dizer algo ao Marquês, mas então... Tum, tum. Todos se reuniram. Naquele momento, Frei e Clana subiram ao palco, naturalmente chamando a atenção do Marquês para eles. Vamos ser diretos, professor Frei. Quando os dois subiram totalmente ao palco, o Conde Lestric levantou-se com um olhar arrogante e começou a falar. Eu o prendo com base em seus atos de violência, tentativa de homicídio e outros atos ilegais contra todas as crianças lordes presentes aqui. Prisão? Por qual autoridade? Pela autoridade legal dos nobres, concedida pela lei imperial. Quando nossos parentes são prejudicados, temos autoridade para usar a força. Depois de dizer isso, ele olhou para Clana com um olhar arrepiante e disse. E, princesa, você terá que se juntar a nós por um tempo para uma investigação. Do que você está falando? Não é nada sério. Acontece que há alegações de que você instigou e encorajou as ações criminosas de Frei. Como você acabou de dizer, é apenas uma alegação. E você certamente não tem o direito de prender um membro da família real. O Conde Lestric, brilhando de entusiasmo com a refutação de Clana, acrescentou. É claro que não podemos prender a princesa. É por isso que estamos o investigando ou você participará como testemunha. Se você pudesse nos acompanhar por um tempo. Você está me ameaçando agora? Não, não, de jeito nenhum. É apenas o exercício dos nossos direitos legalmente garantidos. Murmurando para si mesmo, ele pensou. Sou hábil em distorcer as complexas leis imperiais a meu favor. Nem a princesa pode refutar isso. A base jurídica e a justificação estavam todas a seu favor. Inicialmente, ele ficou furioso ao saber que Frei havia aleijado seu filho, mas agora estava mais do que grato a ele. Suas ações por si só causaram um efeito borboleta, proporcionando-lhes uma oportunidade de ouro para tomar a academia e a princesa. Claro, a princesa poderia ter ficado em silêncio e resistido, mas com a força mais importante, o poder militar, do lado deles, sua vitória parecia inevitável. Certamente, os guarda-costas da princesa escondida poderiam ser uma variável, mas os cavaleiros que eles trouxeram eram os mais fortes do império. Mesmo assim, ela é muito bonita. O conde, sentindo a vitória completa, murmurou para si mesmo enquanto olhava para Clana, que de alguma forma parecia feminina. Ela havia perdido toda aquela infantilidade. Ela seria desperdiçada com o Marquês. Quando estava prestes a levantar a mão para comandar os cavaleiros, Frei, com um sorriso gentil, começou a falar. Infelizmente, tudo o que você disse está errado. O que? Frei começou sua palestra com um sorriso gentil. Não tenho motivos para ser preso por você. Oh! Então, o Conde Lestric perguntou com um sorriso alegre. E por que isso acontece? Ele era alguém que adorava debater sobre interpretações jurídicas. Embora a situação fosse terrível, não havia necessidade de pressa, pois os cavaleiros trazidos pelos senhores os encaravam com olhos arregalados. Você precisará explicar de forma convincente. Era uma chance de humilhar Frei, que estava se gabando quando era duque, e isso também poderia elevar seu próprio status. Assim, o conde exibia um sorriso frio no rosto. O conde estava ansioso por qualquer bobagem que Frei inventasse. Estou suspenso pela execução de todos os crimes até meu julgamento em alguns meses. O quê? No entanto, as palavras que saíram da boca de Frei não foram apenas conversa vazia ou fingimento. Já concluí acordos secretos com a família imperial e a igreja ao receber um cargo de professor na academia. Estou suspenso pelos crimes de alta traição, conluiu com o exército demoníaco e outros 325 crimes. A expressão do conde começou a endurecer ao ouvir isso.
Isto foi confirmado pelo decreto do imperador emitido no dia da orientação. Você não sabia? Eu sabia disso. É assim? Achei que você não saberia, visto que foi o primeiro a fugir. Sorrindo com isso, Frei continuou, subindo ao pódio. O ato de violência e tentativa de homicídio do qual você me acusou também se enquadra em um desses 325 crimes. E a execução desses crimes foi suspensa pelo imperador. Bobagem. Os alvos e incidentes são diferentes. Então eles devem ser julgados separadamente. Não, o decreto emitido pelo imperador afirmava claramente que a suspensão era pelo próprio ato criminoso que cometi. Só por precaução, incluiu no último minuto, mas parece que quem emitiu o decreto não quis lidar com o incômodo. Quando Frei terminou de falar, murmúrios começaram a se espalhar entre os lordes. Portanto, embora meus crimes contra seus filhos possam ser agravados e punidos em meu julgamento em alguns meses, eles não podem ser executados agora. Com essas palavras, Frei acrescentou: Então, você não pode me prender ou fazer de Clana uma testemunha imediatamente. Meus crimes terão que ser tratados no julgamento em alguns meses. Ainda assim, uma investigação. Por que investigar? Já admiti todos os crimes. A causa e o efeito são claros e todas as provas foram apresentadas. Não há razão para investigar. Este bastardo. Enquanto Frei imitava a expressão arrogante do conde, o conde Lestric explodiu de raiva. Você não sabe que o imperador está atrás de nós? Um decreto como esse não significa nada. Vocês é que afirmam isso. Na verdade, o imperador não está do seu lado, está? O conde, que tentava afirmar a autoridade do imperador, arregalou os olhos ao ouvir isso. O imperador desistiu de tudo por preguiça, não foi? Ele não impediu você de afirmar ser a facção do imperador, mas não considerou vocês do lado dele e nem ouviu seu pedido. No final, vocês são apenas a facção do príncipe herdeiro Quilian. Você só usou o imperador indiferente como escudo. Cale a boca. Isso é só a tua ilusão. Se quiser, posso enviar uma carta à Sua Majestade agora mesmo. Vá em frente. Com um suspiro, Frei falou. Vou esperar o tempo que você quiser. Frei sabia muito bem sobre o maldito imperador, que tinha sido indiferente mesmo quando sua garganta foi cortada no ciclo anterior. Ele disse a Clana que o pacto que havia feito era incomum e que o imperador não reagiria às pequenas disputas políticas. Isso é. O rosto do conde estava vermelho de raiva, mas ele não conseguiu refutar uma única palavra que saiu da boca de Frei. Frei apenas olhou para ele friamente. Excelente, Frei. Voltou a olhar para o Marquês, que até então observava a situação. Mas há uma coisa que você está ignorando. O Marquês, que olhava para ele com uma expressão encantada, sorriu e falou. A interpretação jurídica não é tão importante assim. Eu já sabia como seria se nos aprofundássemos, isso aconteceria. É mesmo? Eu não esperava que você apontasse isso perfeitamente. De qualquer forma, o ponto importante é. O Marquês levantou-se, olhou em volta e continuou o seu discurso. Por causa do seu erro, lideramos vários cavaleiros e invadimos a academia. Diante disso, o rosto do conde, que estava corado, sentou-se com uma expressão de realização. Você realmente acha que renunciaremos se as questões legais não forem resolvidas? MHM. Desde o momento em que entramos aqui, o jogo já acabou. Tudo até agora é apenas uma formalidade. Mesmo que a embalagem esteja um pouco bagunçada, o fato de termos vencido não muda. Então, o Marquês olhou para o silencioso Conde Santo e disse: Lide com ele. No entanto, algo parecia estranho. Santo? Mesmo assim, o Conde Sente permaneceu em silêncio. Há algo errado? Olhando para o Conde Santo de rosto pálido suando friamente, o Marquês inclinou a cabeça e perguntou. Uma armadilha. Mas o Conde Santo murmurou sem prestar atenção ao Marquês. É uma armadilha. Seu olhar permaneceu em Isolé, Lulu e Irina. Precisamos sair daqui rapidamente.
Chega, não aguento mais. Mas antes que o conde Sente pudesse terminar sua sentença, o grito enfurecido do conde Lestrick, que de repente explodiu, abafou sua voz. Vença Frei aqui e agora e traga a princesa para fora. Depressa. Ao dizer isso, ele tirou a espada da cintura e assumiu a liderança diante dos cavaleiros que avançavam. Hã? Trazer a princesa? Frei disse alegremente. Isso é considerado traição? Cale a boca. Seu demônio. Quá. E no momento seguinte, o conde arregalou os olhos e agarrou o estômago. Quê? Sangue jorrou de sua boca. Insultar a família real não é crime? Olhando para o conde, Frei murmurou baixinho. Ah, mas assassinato não está incluído entre meus 325 crimes. Matar é um pouco demais. Oh, o que você está fazendo agora? Em vez disso, vou educá-lo. Ah, Agin. E com isso, Frei quebrou impiedosamente o braço do conde. Baque. Você sabia? Agora, mesmo que eu cometa qualquer crime que não seja assassinato, ele será suspenso até alguns meses depois. Frei, que havia quebrado o braço do conde em pedaços, enxugou o suor da testa e falou com uma voz satisfeita. Independentemente do seu alto status, você não pode me punir. Ataque-o. Não é estranho? Frei, que havia quebrado a cintura do conde, olhou para os cavaleiros que se aproximavam dele sob o comando do marquês e murmurou. Por que você não entendeu mesmo depois que eu te avisei? Assim que ele terminou de falar, os 3 cavaleiros que atacavam Frei perderam a consciência e entraram em colapso. A propósito, ouvi algumas discussões interessantes no portão mais cedo. Olhando ao redor para os lordes, que arregalaram os olhos para a cena, Frei continuou. Esmagar. Gain. Ele esmagou a virilha do conde Lestrick e fez uma pergunta com uma expressão brilhante. Vocês todos estão sem educação? Esmague, esmague, esmague. A expressão no rosto do conde Lestrick enquanto ele era repetidamente pisoteado por Frei começou a ficar miserável. Por que você não diz nada? Precisamos ter uma discussão. Conde Lestrick. Santo, por favor. A expressão no rosto do conde Santo, que tinha ouvido a ordem do marquês, também se transformou em Gênesis Forsaken.